nos apresenta uma das mais belas parábolas do Novo Testamento. Parábola que aparece apenas no Evangelho de São Lucas, que é a parábola do filho pródigo. É uma parábola que fala muita coisa. Há muita verdade escondida aqui por debaixo. Nós podemos enfocá-la na perspectiva do pai, na perspectiva do irmão mais velho, na perspectiva do irmão mais novo, e tirar muitas lições para a nossa vida. No entanto, eu queria focalizá-la a partir da perspectiva do irmão mais novo, desse que é, a propósito, chamado filho pródigo. O texto nos diz que o filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Ou seja, ele cancelou o pai do seu horizonte de consciência. Ele como que matou o pai por antecipação ao pedir-lhe a herança. E é isso que nós fazemos quando nos entregamos ao pecado. Nós como que ignoramos a vontade de Deus, a lei de Deus, ignoramos o próprio Deus e tomamos a nossa herança, isso é, a nossa vontade livre, e a usamos como uma arma contra o próprio Deus que nos deu, causando-lhe um atentado irretornável, irreversível, porque não é mais possível desacontecer um pecado consumado. Diante da eternidade de Deus, ele permanece como um protesto eterno. Então começa o êxodo. O êxodo para o lugar distante. O homem, depois que peca, não consegue encarar Deus. O homem, depois que peca, começa a esfriar na oração. Ele já não tem mais a coragem de ser confrontado pela palavra. Ele vai fugindo de Deus como Caim, que fugia da presença do Senhor. Ele anda errante. Ele se distancia. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. É o que o pecado faz. Ele nos faz buscar o prazer a todo custo. Ele nos faz buscar a satisfação do nosso orgulho, da nossa ganância. E ao invés de nos ocuparmos com a simplicidade de Deus, nós perdemos a nossa alma pelas coisas desse mundo. O pecador é um escravo. É um escravo que esbanja o seu tempo, as suas energias, o seu corpo, a sua alma, a sua inteligência, a sua vontade. O pecador é um funcionário do diabo. Desocupando-se de Deus, ele perde o seu sono para pecar, ele trabalha enlouquecidamente para andar distante do Senhor, ele é agitado, ele anda com a mente alheada, ele se evade da vida, porque o pecado o expropriou da sua verdadeira liberdade. A única coisa que lhe resta é entregar-se àquilo da maneira mais extravagante. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. O pecador sempre cai
na carência, no vazio. Ele sempre termina no déficit. Ele esbanja para não ter nada. E a consequência disso é que o homem que se entrega ao pecado, a uma vida dissoluta, desregrada, esse que tem a impressão de ser mais livre do que nunca, esse que está seduzido pelo ímpeto de fazer a própria vontade, aos poucos, se vai tornando sozinho, se vai tornando cego, se vai tornando seco, se vai tornando frio, duro, nu. O pecado lhe tira tudo. E o que deixa é uma vida destruída. Uma vida feita de 1001 pedaços incongruentes. O pecado esquizofreniza a biografia do pecador. Os anos se passam. Quantas vezes eu vi pessoas chupadas pela droga, pelo álcool, também pelos pecados espirituais, paranoicas pela feitiçaria, ou completamente imundas no seu comportamento, pela luxúria desenfreada, pelo pecado de sensualidade. Quantas vezes vi pessoas doentes, porque o pecado os matou, envenenou seu corpo, perdeu sua alma, e chegando nesse estado, ficou sozinho. Onde estão aqueles amantes de outrora? Se foram. E os amigos? Também. Mas e os companheiros de festa? A galera que te aplaudia, com quem você gostava de estar? Sumiram todos. E eis que o pecador jaz, doente, quase morto, largado. Porque o pecado não compensa. O pecado não pode trazer felicidade à nossa alma. E por mais que os homens queiram se enganar, encontrando 1001 justificativas para o seu pecado, fato é que nunca você verá com grande idade um pecador realmente feliz. Você encontrará uma pessoa cética, completamente incrédula, não apenas em Deus, mas na vida, desconhecedora da bondade, vazia de Deus. A pedagogia do pecado é dura. O texto nos diz que ele foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. A pedagogia do pecado leva o homem a mendigar o lixo. Isso é terrível, porque todo pecado reduz o homem a apreciador de lixo, e portanto a pocilga se torna o seu habitat natural.
pena que muitas vezes a pessoa tem que passar a vida inteira dando as costas para Deus para poder aprender com a pedagogia do pecado. Certa vez eu vi um homem morrer que tinha sido um pecador desenfreado e que na hora da morte gritava, amaldiçoando todos os cúmplices de pecado que ele teve durante a vida. O peso caiu sobre ele enquanto estava sendo comido pela doença e gritava de dores e de ódio. Outra vez fui assistir um homem que estava à beira da morte, doente, totalmente paralítico sobre uma cama, já não conseguia se mover, mas como tinha se viciado no consumo de vídeos imorais, não parava de vê-los, apesar de não poder sequer desfrutar de nenhum prazer com aquilo. Eu cheguei até ele e disse: Senhor, eu vim aqui para a salvação da tua alma. O Senhor precisa se arrepender. O Senhor está batendo as portas da eternidade. Deus vai chegar aqui daqui a pouco como juiz para julgar a tua alma. Ele me disse: não quero. É tarde demais. O senhor não quer a salvação? Não quero. É tarde demais. É isso que o pecado faz com o homem. Tranca o homem para a graça. Feliz é quem, ao menos no fundo do poço, consegue se lembrar de Deus e no meio de todos os destroços que o pecado produziu, consegue se lembrar do convite gentil e sutil da graça para começar um caminho de retorno, como fez este filho da parábola. Deus é o melhor dos pais. A primeira leitura é um louvor do profeta Miqueias a Deus, dizendo: qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade, esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade. Tu não guardas rancor para sempre, o que amas é a misericórdia. Voltarás a compadecer-te de nós, esquecerás nossas iniquidades e lançará no fundo do mar todos os nossos pecados. O Salmo louva a misericórdia de Deus, dizendo que Ele não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Todos nós somos conscientes disso. Se Deus tivesse nos chamado para a eternidade, naquele maldito dia em que nós dávamos as costas à sua lei, pisávamos no sangue de Cristo, nós já estaríamos condenados no inferno. E no entanto, apesar de nós pecarmos repetidamente, Ele sempre nos perdoa, sempre nos reconcilia consigo, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Porém, nós não podemos abusar da graça divina, não podemos tratar com desprezo a misericórdia do Senhor. Todos nós que estamos aqui, só estamos porque na sua infinita misericórdia, Deus nos atraiu com a sua graça,
Nós podemos até nos esquecer de quanto valeu a nossa salvação. Porém, nós não podemos jamais negligenciar o fato de que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nós podemos enganar as pessoas, mas Deus vê o nosso coração. E se nós não nos arrependermos das nossas maldades, das nossas malícias, das nossas indecências, das nossas iniquidades, e tratarmos de maneira leviana o pecado como se fosse uma coisa normal, uma coisa desculpável sempre, nós podemos cair naquela cegueira que conduziu cada alma condenada para o inferno, porque não se arrependeu, porque não sentiu dor no coração pelos pecados que cometeu, porque não voltou para Deus com todo o coração, porque não depreciou, não deplorou o seu estado miserável, não enxergou a sua lama, a sua porquice, para retornar correndo ao caminho da fidelidade, do amor, da santidade sem medida. Queridos irmãos, estamos no meio da quaresma praticamente, e o Senhor nos envia um convite ao verdadeiro arrependimento. Ele está passando pela nossa vida, está nos chamando a uma verdadeira conversão, a que deixemos de lado nossos orgulhos, nossas ambições, nossas indecências. Talvez Ele não volte a passar pela nossa vida de novo. E será terrível ter morrido no chiqueiro, para padecer por toda a eternidade longe de Deus. Que o Senhor quebre o nosso coração, que Ele nos tire da posição do nosso orgulho hipócrita, de toda dureza, de toda obstinação. Não sejamos também como o filho mais velho, que olhou para o seu irmão com desprezo. Pelo contrário, intercedamos por todos aqueles que ainda não voltaram à casa do Pai, para que o façam logo, enquanto é tempo. Tenhamos misericórdia em nosso coração, porque, disse Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Dai e vos será dado. Uma medida arrojada, sacudida, transbordante, que é a medida incomensurável da divina misericórdia.